Você que não tem certeza se é salvo, você que não sabe o que é o genuíno arrependimento, você que não tem certeza se é da igreja de Cristo, de fato, que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E ela não tem placa, ela é universal, ela é invisível, ela é sem mancha, sem mácula, nem ruga. Esta igreja que está por toda parte da terra, em todo o tempo na história, se você não sabe se você é membro dela, eu convido você a mergulhar em Romanos. Porque aqui a palavra de Deus nos diz quem é o homem, quem é Deus e o que é a obra de Deus. Romanos nos ensina, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum homem busca a Deus de si. Se uma pessoa busca a Deus, é porque Deus está buscando ela. Esta epístola que nós começamos a estudar hoje, ela ocupa um lugar, meus irmãos, na história da igreja e na vida dos crentes, com tamanha profundidade, poder, que nós não podemos deixar de lê-la. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas o Senhor, em Romanos, disse coisas especiais a Paulo, que clareia para nós o que é o plano de Deus e o que Deus fez por meio de Cristo. Isso nos traz paz na caminhada. E nós conhecemos este nome, Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, por causa desta maravilhosa interferência divina na história de um homem devasso que leu a epístola aos Romanos. E quando em seu ministério ele soube que havia um pseudo-cristão vivendo nas regiões da Bretanha, pregando que Deus não faz a coisa sozinho, Deus não faz nada sem o querer humano. Se a pessoa deseja algo, ela tem que se apresentar e se antecipar diante de Deus. E aí Deus, em resposta ao querer humano, realiza a sua obra. O nome disso é pelagianismo, por causa do homem que dizia isso, Pelágio. E o homem que Deus levantou nesse tempo em que Pelágio estava pregando esta heresia na igreja, foi Santo Agostinho. E qual era a base dele? Romanos. Saltamos então na história para outro homem, Martinho Lutero. Esse monge agostiniano, devoto de Santa Ana, tomado pelo medo, vencido pelo medo. Ele questiona o estado da sua alma, ele não tem certeza do perdão divino, ele não tem certeza da sua relação harmoniosa com Deus. Vivia debaixo da opressão e da religiosidade. No ano de 1515, quando já doutor em teologia, conhecedor dos originais grego e hebraico, dando aula aos seus alunos, decide expor a Escritura, em especial a carta de Paulo aos Romanos. Quando ele então estudava Romanos capítulo 1, versículo 17, que nos diz: o justo, aquele que foi declarado justo por Deus, viverá pela fé. Então ele diz: os portais do céu se abriram para mim. E eu tive certeza da graça de Deus ao meu encontro. Esse homem que abalou o século XVI, Martinho Lutero, ele atribui a Romanos 1,17, apenas esse pequeno texto, com todo o cabedal de conhecimento que ele tinha, com toda a habilidade e gênio que ele possuía, ele dizia: foi esse pequeno texto que desarticulou toda a idolatria e toda a insegurança que havia dentro de mim. E eu tenho outros dois nomes para citar para vocês: John Bunyan, o grande pregador batista, escritor do livro O Peregrino, um homem que era latoeiro, consertador de panelas, mas que leu a palavra, creu no Senhor Jesus, e o Espírito Santo o levou a pregar em praça pública, e a ele não foi concedido este direito, que a igreja estava debaixo da monarquia. Prenderam ele, ele tinha uma filha cega,
que precisava dos cuidados dele. E diziam: se você nos prometer que você não vai para a rua pregar, nós lhe soltamos. Fazia 12 anos que ele estava preso. Ele dizia então: o que eu estou lendo me faz voltar à rua e pregar o evangelho. Se vocês me soltarem, vocês vão ter que me prender de novo, porque eu vou pregar o evangelho. E qual era o impacto, qual é o livro que causava esse impacto na vida deste homem? Carta de Paulo aos Romanos. E por último, John Wesley, o pai do metodismo, um homem que também tinha um gênio espetacular, formado em Oxford, mas sem certeza da sua salvação. Sabe, você pode ler bons livros, você pode gostar de grandes pregadores da internet, você pode articular muito bem a teologia. Eu estou falando de homens da prateleira de cima da história da igreja. John Wesley chegou a ir para os Estados Unidos para pregar aos índios, porque a intenção dele era: quem sabe em pregando aos outros e vendo a conversão deles, eu salve a minha própria alma. E foi um fiasco. Ele teve que sair dos Estados Unidos fugido, porque engendraram um plano de prendê-lo, porque ele negou servir a Santa Ceia para uma pessoa que ele julgava não merecedora. Ele pregou em latim, ele pregou para os italianos, ele pregou para a colônia alemã, ele pregou para os franceses, e obviamente ele pregou para os indígenas, e com o intérprete ele pregou para os índios, mas ninguém se converteu. Volta frustrado, e ele teve um contato com os irmãos morávios, que o incentivaram a ler a Escritura, a orar e buscar o testemunho interno do novo nascimento que é concedido pelo Espírito Santo. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 8. Que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. De modo que nós clamamos: Abba, Pai. Abba era a forma carinhosa de uma criança referir-se ao seu pai em hebraico, papai. Não mais com medo, mas com proximidade. E Wesley é levado até um endereço, uma rua que até hoje está lá, inclusive com uma placa no edifício, relatando que foi ali que aconteceu isso, na rua Aldersgate, em Londres, quando alguém lia um texto de Martinho Lutero, preparando as pessoas para um estudo da Epístola aos Romanos. John Wesley sentiu o seu coração profundamente aquecido, e ele disse: ali eu tive certeza de que ele era totalmente meu Salvador, e eu era totalmente dele.